mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo da doutrina espírita, agradecendo sempre a Deus, as boas intuições que recebemos, as reflexões que fazemos juntos aqui em torno destes assuntos. E o assunto de hoje, em especial, é a continuação da leitura dos artigos da Revista Espírita. Nós estamos na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, primeiro ano, que é 1858, mês de fevereiro. O Kardec ele sempre tem, né, como se fossem colunas, né? A gente começa a perceber, quando a gente vai lendo a Revista Espírita, ele tem algumas colunas. E uma dessas colunas é justamente essas conversas de além-túmulo, onde ele vai trazer comunicações bem interessantes. E essa é uma delas. É Senhorita Claride, uma evocação. Ele coloca antes uma nota. A senhorita Claride, interessante mocinha, morta em 1850, morta em 1850, aos 13 anos de idade, desde então ficou como o gênio da família, onde é evocada com frequência e a qual deu um grande número de comunicações do mais alto interesse. A conversa que relataremos a seguir ocorreu entre nós no dia 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão médium. Olha, só essa nota aqui já dá para a gente falar bastante coisa sobre ela. Primeiro ponto é o que a gente já vem falando desde o início dos nossos estudos, sobre as características que nós tínhamos de reunião mediúnica com Kardec e depois como isso foi se perdendo, né? O espiritismo, quando ele chega no Brasil, ele, ele acaba tendo um sincretismo, a gente olhando para o passado com mais atenção, porque talvez os primeiros espíritas no Brasil não se dessem conta, por N motivos, né? Porque é fácil para a gente analisar a história agora, que a gente tem todo um mapa, né, para olhar, do que quando a história está ocorrendo contemporaneamente, né? Então fica até mais difícil para quem está vivendo aquele momento ter consciência, né, mais ampla. E às vezes fica até mais fácil para a gente, né, criticar, digamos assim, né? Mas não é a crítica pela crítica, mas é uma constatação. Realmente, quando a gente olha a história, a gente começa a perceber melhor como é que o espiritismo ele foi se perdendo, e não é culpa de ninguém. Porque quando a gente percebe os primeiros espíritas, eles já receberam as obras adulteradas. Esse é o primeiro ponto. A Gênesis e o Céu e o Inferno eles já receberam adulterado. O outro ponto que é importante a gente lembrar é que as obras de Rustem, que foram refutadas por Kardec, por serem obras muito cheias de dogmatismo religioso, misturado com o espiritismo, veio para o Brasil e ganhou uma acolhida muito forte. Então, quer dizer, quem recebeu aquelas obras, primeiro, as obras de Kardec adulteradas, segundo, as obras de Rustem com ideias do sincretismo dogmático religioso com o espiritismo. Então, quem recebeu tudo aquilo achou que tudo aquilo era espiritismo, na verdade, né? E foram construindo esse edifício chamado espiritismo no Brasil em cima desse grande equívoco. É claro que quando a gente fala que não há culpados, é até para dar uma amenizada, porque a gente sabe que o verdadeiro espiritismo ele pode ser compreendido, bastando
fazer um estudo mais sério, mais aprofundado, e a gente vai começar, então, a perceber as discrepâncias ah, que existe entre uma coisa e outra, né? Então, isso também não é muita desculpa, mas aconteceram muitas coisas. Então, como eu falei, essa nota aqui já provoca uma grande e profunda reflexão. Por quê? Porque uma das coisas que vem sendo falado atualmente, inclusive por instituições que se dizem espíritas, falam que você não pode fazer evocações numa reunião mediúnica, por exemplo. A reunião mediúnica ela não pode fazer evocações. É uma reunião passiva onde quem está no controle, inclusive, não é nem o encarnado, é o mentor dessa reunião. Outro ponto é que essas reuniões elas nem podem ser feitas em casa. Obrigatoriamente elas têm que ser elas têm que ser feitas em casas espíritas. Ou seja, uma casa alugada, preparada, comprada, uma sede, né? Não pode ser na sua casa, tem que ser uma sede. E dentro dessa sede tem que ter uma sala especial com móveis especiais, com luz especial. E aí a gente vê como o espiritismo se deturpou completamente. Então, quando a gente pega essa nota aqui, as pessoas leem isso e eu não sei por que que elas não questionam, né? Porque a gente não está lendo nada fora de Kardec. Agora, tem uma coisa que sutilmente é colocada por muitos desses espíritos que vieram trazer aí o que eles chamam de obras complementares do espiritismo, né? E, na verdade, a, a, essas obras não são nem complementares, muito pelo contrário, elas estão em choque com a doutrina espírita, mas esses espíritos que ditaram essas obras, eles vão falar que, porque era no tempo de Kardec, como a gente já apresentou, num dos nossos estudos aqui, a gente apresentou uma obra que o autor espiritual ele fala exatamente isso, né? Então, o problema é que a gente não questiona, né? O médium no Brasil ele se tornou uma espécie de santo, e ninguém pode contestar o que ele fala, muito menos o que o espírito que dita as coisas por ele pode ser questionado, né? E não é nada disso que a gente aprende lendo Kardec. O Kardec, ele, como nós vimos ontem, nós estávamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos sobre inteligência e intuição, instinto e inteligência, e nós citamos um artigo, né, do Lázaro, né? Você vê que Lázaro fala uma coisa e o Kardec ele contesta o que o espírito falou. Ele coloca uma observação contestando o que o espírito falou, né? E a gente não tem coragem de contestar o que esses espíritos falam. Então, quando a gente pega só essa nota aqui, né, eu me pergunto, né, se as pessoas, quando elas leem Kardec, e eu não vou nem falar revista espírita, porque se as pessoas não estão estudando nem as obras fundamentais, que dirá revista espírita? Mas eu fico me perguntando, as pessoas leem Kardec, elas não, será que elas não se questionam? Ou quando o espírito fala que ela tem que comprar uma lâmpada de não sei quantos volts da cor azul ou vermelha por uma reunião mediúnica, será que ela não para e pensa que isso é maluquice, né? Mas, enfim. Então, como ele colocou aqui a nota, né? A senhorita Clara ID, ela desencarna aos 13 anos, em 1850. Então, desde então, ela é evocada, né? E ela dá comunicação por intermédio do seu irmão, que é médium. Então, imagina, ela morre em 50, essa conversa que vai ser relatada a partir de agora,
ocorreu em janeiro de 57. Né? Então, além deles fazerem as evocações, em casa mesmo, é um espírito familiar. E o Kardec vai falar sobre isso também no Livro dos Médiuns, quando ele fala que, bem, agora eu não lembro se Eliane era no Livro dos Médiuns, agora eu acho, agora eu fiquei, não sei se é no Livro dos Médiuns. O Kardec ele vai falar sobre a gente, numa reunião mediúnica de estudo, que você faz pergunta para os espíritos, como Kardec fazia, né? Tem um trecho que Kardec vai, inclusive, falar que nas reuniões familiares, muitas vezes, é interessante a gente conversar com os espíritos familiares. E quando eu falo familiar, não é da família, como é o caso aqui, né? Familiar, eu estou falando da familiar espiritualmente falando, né? Que são os espíritos que estão mais próximos de nós. E mesmo um parente de carne, né? Que conviveu com a gente, porque eles estão mais próximos de nós. Lógico que guardando também o conhecimento que eles têm. É outro ponto que Kardec ressalta também. Então, vamos ver essa comunicação, como ela se deu, esse diálogo, né? Então, eles fazem a pergunta para Clare: tendes uma lembrança precisa de vossa existência corporal? O espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e sua proximidade de Deus. Então, é de acordo com essa perfeição e a proximidade. Essa condição de perfeição é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance todas as suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso é preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências. Sabeis em que época reencarnareis? Em 10 ou 100 anos. A gente fica pensando, poxa, mas 10 e 100, né? Primeiro que o espírito que está na erraticidade, ele não está preso ao tempo, né? Então, quando ele dá um tempo aqui, para a gente pode parecer estranho, mas para o espírito não é, né? Então, provavelmente, ele está dando um tempo que a gente possa compreender, né? Será na Terra ou em outro mundo? Um ou em relação à Terra, o mundo para onde ireis terá condições melhores, iguais ou inferiores? Muito melhores que as da Terra. Lá se é feliz. Então, primeiro ponto aqui, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. O Espiritismo também trabalha com a pluralidade dos mundos, por causa exatamente da progressão, né? Da lei de progresso, tanto da matéria como do espírito. Então, quanto mais elevado o espírito, mais sutil o perispírito, e uma vez que esse perispírito é sutilizado, ele precisa estar vivendo num mundo de acordo com esse perispírito. E quando ela fala que vai morar em outro mundo, né, ele questiona, né? Mas lá vai ser igual, né, melhor, igual ou inferior? E ela diz que já é um mundo feliz, né? Porque as condições são melhores que a Terra e lá se é feliz, é um mundo feliz. Mas isso é pela condição dela, né? Visto que estás aqui entre nós, ocupais um lugar determinado. Qual é? Estou com aparência etérea. Posso dizer que meu espírito propriamente dito estende-se muito mais longe. Vejo muitas coisas e me transporto para bem longe daqui com a rapidez do pensamento.
Minha aparência está à direita de meu irmão e guia-lhe o braço. O corpo etéreo que está revestida nos permite experimentar sensações físicas como o calor o frio, por exemplo. Quando me lembro muito do meu corpo, sinto uma espécie de impressão, como quando se tira um manto e se fica com a sensação de ainda estar com ele por algum tempo. Por quê? Porque a gente vai explorar essa questão da sensação dos espíritos na questão 257, né? Tem ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Porque tem espírito que sente dor, que sente frio, que sente fome, mas isso é de acordo com o apego ou o desapego que o espírito tem pelas coisas materiais. Então, quanto mais elevado o espírito é, mais domínio sobre o seu espírito ele tem, né? Por quê? Porque o espírito não tem mais nervo, não tem músculo, né? Como é que ele vai sentir dor? Como é que ele vai sentir frio? Então, aonde é que está essas sensações? Está exatamente na consciência do espírito. Por isso que ela fala, quando me lembro, né? Então, se ela se concentra muito, né? A história do espírito, que ele é muito apegado e ele continua sentindo as mesmas necessidades de quando ele estava vivo. Então, na verdade, ele como espírito ele não precisa, mas ele está naquela condição de acreditar que precisa, né? Ainda não se libertou totalmente da matéria. E quando eu falo que não se libertou, não é que ele ainda está com o perispírito grudado ali no corpo físico morto, né? Não é isso. Ele ainda está. É uma condição moral, né? Melhor dizendo, a palavra mais exata é essa, uma condição moral. Acabar de dizer que podeis transportar com a rapidez do pensamento. O pensamento nem é a própria alma que se desprende do seu envoltório? Sim. Quando o vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação de vossa alma? A aparência se desvanece, o pensamento segue sozinho. Ela fala aqui, né? Quando eles perguntam onde estás, né? E ela fala aqui, né? Estou com aparência etérea. Posso dizer que meu espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe. Vejo muitas coisas e me transporto para bem longe daqui com a rapidez do pensamento. Minha aparência, essa aparência, né? Etérea, está à direita do meu irmão e guia-lhe o braço. A gente percebe que ele volta a essa questão aqui, né? Quando o vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação da vossa alma, a aparência se desvanece, o pensamento segue sozinho, é o que ela falou naquela questão, né? Ela está ali ao lado do irmão, mas quando ela pensa, ela se transporta para longe dali e essa aparência se desvanece, porque é o pensamento é a própria alma, né? Ela se desloca pelo pensamento, que é a própria alma, né? Ué, mas alma, ele ficando encarnado. O espírito, vamos colocar assim. Porque espírito e alma é a mesma coisa, só que a gente usa alma Alma, mais para dizer quando está encarnado, né? Mas não tem problema você. Espírito, vamos usar espírito, né? 10. É, pois, uma faculdade que se destaca. Onde fica o ser restante? A forma não é o ser. Mas como age esse pensamento? Não agirá sempre por intermédio da matéria? Não. Quando vossa faculdade de pensar se destaca, não agis então por intermédio da matéria? A sombra se dissipa, reproduz-se onde o pensamento a guia.
Vocês conseguiram entender isso aqui? Essa diferença? Né? Porque é o que ele está tentando entender aqui, né? Quando ele faz essas perguntas para ela, né? Porque ele fala, né? Ela fala para ele, quando eu estou aqui com uma aparência, aqui, uma aparência etérea. Mas quando eu penso, eu me locomovo daqui. E aquela aparência etérea, ela aos poucos ela vai sumindo, né? Se desvanece. E o pensamento segue sozinho. E ele continua perguntando, né? Ah, então é uma faculdade que se destaca. Onde fica o ser restante? Não, essa forma não é o ser. É apenas uma forma, uma aparência. Mas como age esse pensamento? Não agirá sempre por intermédio da matéria? Não. Quando vossa faculdade de pensar se destaca, não agis então por intermédio da matéria, a sombra se dissipa, reproduz-se onde o pensamento a guia. Né? O que eu entendo é que quando fala assim, né, o espírito, a alma, o espírito, e o pensamento, né? Quando você pensa em algum lugar, você está no lugar. Mas quem é que foi lá? Foi seu pensamento ou foi seu espírito? Na verdade, foi seu espírito que foi. Né? É isso que ele está falando aqui. Né? O pensamento não é a própria alma que se desprende do seu envoltório. Então, aqui ele está colocando o pensamento e o espírito como uma coisa só. Isso também é parte da explicação da bicorporeidade. Só Não, que a bicorporeidade. a ubiquidade, Desculpa, ubiquidade. Só que a a ubiquidade. ubiquidade, o espírito está emitindo seu pensamento em vários lugares, mas necessariamente ele não precisa estar em todos aqueles lugares. Mas ele está emitindo o seu pensamento como espírito. Mas ele está lá. Ele está em todos os lugares. Claro, Olha, tem aquele exemplo do Sol, né? O exemplo do Sol, que é uma coisa só, mas ele ilumina um monte de lugar. Então, o Sol chega em vários lugares ao mesmo tempo, aham. sendo um só. Pensa no raio do Sol como um pensamento. Por isso que quando ela fala aqui, né, que ele pergunta se desprende do seu envoltório, eu não entendo isso como se fosse um perispírito. Eu entendo que é essa aparência, porque ela está na reunião e ela está indicando, olha, eu estou ali do lado do meu irmão com aquela aparência. Mas quando eu penso, o- eu mesmo me transporto Ela daqui. se desloca, E aquela aparência, ela vai se diluindo, ela vai desaparecendo. porque ela não está mais Então, ali. aqui nesse caso, para mim, ela está falando desse envoltório. Quando o vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação de vossa alma? A aparência se desvanece, o pensamento segue sozinho. É, pois, uma faculdade que se destaca. Onde fica o ser restante? A forma não é o ser, que é essa aparência, né? Mas como age esse pensamento? Não agirá sempre por intermédio da matéria? Não. Quando vossa faculdade de pensar se destaca, não agis então por intermédio da matéria? A sombra se dissipa, reproduz-se onde o pensamento a guia. Visto que só tinhas 13 anos quando morrer, como se explica que podeis nos dar sobre perguntas tão abstratas, respostas que estão fora do alcance de uma criança de vossa idade? Minha alma é tão antiga, ou seja, a encarnação de 13 anos não é o ser espiritual que encarnou nessa criança, né? Por isso que ela fala. A alma dela é antiga. Podeis citar-nos, entre vossas existências anteriores, uma das que mais elevaram os vossos conhecimentos? Estive no corpo de um homem que tornei virtuoso.
Eu acho interessante que ela fala que tornei, né? Que tornei virtuoso. Quem é que tornou esse homem virtuoso? O espírito, né? Ela como espírito. Após sua morte, estive no corpo de uma menina cujo semblante retratava a própria alma. Deu-me recompensa. A nós poderia ser concedido vos ver aqui, tal qual estáis atualmente? A vós poderia. Como poderíamos? Depende de nós, de vós ou de pessoas mais íntimas? De vós. Sempre a condição é nossa, né? Que condições deveríamos satisfazer para isso? Recolher-vos algum tempo, com fé e fervor. Serdes menos numerosos, isolar-vos um pouco e providenciar-vos um médium do gênero de Roma. Então, aqui ela está se referindo ao Douglas Home, né? É um médium de efeitos físicos. Bem, o próximo artigo é um artigo que vai falar exatamente do Sr. Home. É um artigo muito longo, e nós vamos propor, ao invés de lê-lo na íntegra, nós fizemos um resumo de cada parágrafo, e a gente vai trazer, então, um resumo, né, desse artigo, que é para falar sobre o Sr. Home. Esses textos, alguns textos são muito longos, e aí a gente vai ter que fazer realmente uma síntese desses artigos. A não ser quando se trata de artigos que são muito importantes e que seja realmente preciso a gente ler na íntegra. Então, mas aqui, esse artigo do Sr. Home, ele, aliás, o próprio Sr. Home, ele tem destaque na Revista Espírita de 58, de março, porque essa é fevereiro, né? Então, a gente tem o segundo artigo, que vai continuar falando dele. Porque esse artigo é para falar sobre ele, sobre o fenômeno do qual ele produz, falar das viagens que ele fez. Depois a gente vai ter em agosto de 62, setembro de 63, fevereiro de 64, porque ele tem uma longa história, o Sr. Home, né? A esposa dele desencarna. Então, nessa revista Espírita também tem uma nota do falecimento da esposa dele, né? Então, antes da gente entrar no resumo do artigo do Sr. Home, quem era o Sr. Home? Então, a gente trouxe uma pequena biografia só para a gente entender quem era esse homem, né? Daniel Douglas Home, nascido em 1833 e morto em 1886. Daniel Douglas Home foi um dos médios mais célebres do século XIX, conhecido por fenômenos físicos extraordinários, como levitações, movimentação de objetos e aparições tangíveis de espíritos, que impressionaram tanto o público quanto cientistas e personalidades de destaque de sua época. Nasceu em 15 de março de 1833, perto de Edimburgo, na Escócia, descendente de uma antiga família nobre, os Douglas. Ainda bebê, já se observavam em torno dele manifestações inexplicáveis, berços que se moviam sozinhos, objetos que se deslocavam sem contato físico. Desde a infância, demonstrou uma constituição física frágil e um temperamento calmo e afável. Aos 9 anos, mudou-se com a família para os Estados Unidos, onde os fenômenos continuaram e se intensificaram. Em 1850, quando as manifestações espiritualistas ganhavam notoriedade na América, Home tornou-se conhecido por produzir fenômenos espontâneos diante de diversas testemunhas, sem o uso de instrumentos, escuridão ou truques.
por motivos de saúde, viajou à Europa em 1854, apresentando fenômenos em países como Itália, França e Inglaterra. Em Paris, em 1855, suas manifestações foram observadas por membros da alta sociedade e por estudiosos, incluindo Allan Kardec, que o descreveu na Revista Espírita como um médium de efeitos físicos notáveis e de moral elevada. Essa, essa, essa Revista Espírita é exatamente a que a gente vai ler, né? Que é um artigo que está na revista de 58, que a gente está acompanhando. Rome nunca cobrou por suas demonstrações e evitava a publicidade, o que contribuiu para a credibilidade de seu caráter. Mesmo assim, foi alvo de polêmicas, acusações de charlatanismo e de tentativas de desmoralização, das quais sempre saiu sem provas concretas contra si. Convertido ao catolicismo em Roma, tentou afastar-se do espiritismo, mas os fenômenos retornaram e ele retomou seu papel como instrumento de manifestações espontâneas. Passou seus últimos anos entre a Inglaterra e a França, debilitado por problemas respiratórios. Faleceu em 21 de junho de 1886, aos 53 anos, em Auteuil, perto de Paris. Considerado por muitos o médium mais autêntico do século XIX, Rome deixou um legado que marcou a história do espiritismo e do espiritualismo moderno, pela seriedade, pela honestidade e pela força dos fenômenos que o cercaram. Bem, realmente, aqui é uma breve biografia, mas tem relatos incríveis. Muitos falam, né, que ele estava numa sala, né, de um prédio, e lembra daquelas janelas enormes, né, que aquelas casas antigas tinham, né? Ele saía, ele levitava, ele saía por uma janela e entrava pela outra. Então, ele ficava em pleno ar, levitando. Então, e o que mais impressiona nele é justamente a seriedade dele. Porque quando a gente lê assim, ele viajou para um lugar e foi para outro, mas não era para se apresentar, não era para fazer espetáculo. Muito pelo contrário, ele nunca, né, cobrou, e por isso que ele teve bastante credibilidade. Porque geralmente o charlatão, ele cobra. E é um argumento que o Kardec usa, né? Ele fala: me aponta um que não queira, um charlatão que não queira ganhar dinheiro, que é uma coisa muito estranha, né? Então, a nossa proposta de, ao invés de ler, né, na íntegra, a gente vai trazer um resumo aqui. E mesmo o resumo, a gente fez de uma forma com que também não ficasse uma coisa exígua demais, né? Que a gente não entendesse o texto, né? Mas vamos lá, vamos fazer então a leitura desse resumo. Introdução aos fenômenos de Home. Os fenômenos realizados por Daniel Douglas Home causaram grande impressão, pois confirmaram relatos extraordinários vindos do exterior. Mesmo descontando exageros, ainda restavam fatos reais que ocorriam fora das leis conhecidas da ciência. Críticas e preconceitos. O artigo reconhece que há opiniões divergentes sobre Home. Alguns o criticam por ignorância ou por sistema. Outros duvidam por não terem testemunhado os fatos. Kardec adverte que é ilógico julgar o que não se conhece e desrespeitoso difamar sem provas. Ele defende que, mesmo deixando de lado a hipótese espiritual, os fenômenos físicos observados merecem estudo e não devem ser negados sem exame, que é uma coisa que Kardec entendia muito bem, né? Porque o magnetismo animal, ele não prescinde do espírito em si. Então, determinados fenômenos, a gente vê a parapsicologia, né? A parapsicologia são indivíduos que produzem fenômenos anímicos, né? Que vêm de alma. Alma, que significa, nesse sentido,
do espírito encarnado, ou seja, o fenômeno não é de um espírito de outro espírito, e sim do meu próprio espírito. Daí o termo anímico, né? Que é do próprio ser, da própria pessoa. Então, a parapsicologia também estuda isso. Então, ele fala que mesmo que a gente não considerasse a hipótese espiritual, os fenômenos físicos merecem estudo, né? Porque são reais. Incoerência dos céticos. O texto denuncia a incoerência dos que se dizem progressistas, mas rejeitam, sem análise, os fenômenos novos. Os mesmos que citam Galileu, Fulton ou Jenner como vítimas da incredulidade de seu tempo, perdão, é, os mesmos que citam Galileu, Fulton ou Jenner como vítimas da incredulidade de seu tempo. Kardec os convida à coerência. Se creem no progresso, não devem negar o que ainda não compreendem. Que geralmente é isso que acontece com as pessoas, né? Elas não fazem uma análise, elas já vão criticando sem ter provas, sem fazer uma análise. E aqui é interessante que Kardec traz à memória todos esses grandes nomes da ciência que também sofreram. Chegada de Home a Paris, em 1855. Home chegou a Paris e foi recebido por pessoas de posição elevada e instruída. Essa acolhida deveria inspirar respeito, pois tais meios dificilmente se deixariam enganar. Contudo, seu prestígio social gerou rumores e especulações sobre sua origem e fortuna. Ou seja, o povo tem uma língua comprida mesmo, né? Falsas suposições sobre sua vida pessoal. Muitos curiosos espalharam boatos sobre sua irmã e sua vida privada. Kardec responde que Home não busca publicidade nem ganhos financeiros, evita exibições, não cobra por suas sessões e vive de forma reservada. Sua vida pessoal não diz respeito a ninguém, pois não pede nada. O verdadeiro motivo de sua vinda à França. Home veio à Europa por recomendação médica, buscando melhorar a saúde. Mas Kardec vê nisso também uma causa providencial. A França, ainda indecisa sobre o espiritismo, precisava de um fato marcante que despertasse a atenção, missão que Home, por suas manifestações, teria cumprido. Influência de sua presença para o espiritismo. A atuação de Home convenceu pessoas de prestígio e abalou muitas convicções. Seu exemplo ajudou a divulgar as ideias espíritas. Kardec afirma que a mediunidade não é privilégio de alguns. Todos trazem o germe dessa faculdade, que em breve se multiplicará, abrindo uma nova era moral e espiritual para a humanidade. Informações biográficas. Home nasceu em 1833, perto de Edimburgo, de uma antiga família escocesa. Era um jovem simples, educado, modesto e de caráter elevado. Kardec destaca suas qualidades morais e benevolência, notando que a elevação moral do médium influencia a natureza das manifestações que o cercam. Sobre os relatos exagerados. Alguns admiradores relataram seus fenômenos com exagero, o que alimentou críticas. Kardec afirma que os fatos reais, sem adorno, já bastam e devem ser estudados seriamente, baseando-se em observações diretas e testemunhos confiáveis. Natureza dos fenômenos mediúnicos de Home. Home é um médium de efeitos físicos, embora também receba comunicações inteligentes. Sob sua influência, ocorrem ruídos, deslocamento de objetos, levitações, aparições e até abraços tangíveis de espírito. Há testemunhos oculares de levitações do próprio médium a vários metros do solo. Natureza moral e espiritual de sua mediunidade. Kardec rejeita a ideia de que Home só se relacione com espíritos inferiores. Pelo contrário, seu caráter nobre atrai espíritos elevados. Ele teria uma missão espiritual de abrir os olhos dos céticos, auxiliado e protegido pelo espírito de sua mãe.
Origem e desenvolvimento da faculdade. Sua mediunidade é inata. Desde bebê, objetos se moviam espontaneamente em sua presença. Na infância, tinha visões e manifestações constantes, que se intensificaram com o tempo. Sua reputação consolidou-se nos Estados Unidos em 1850, durante o início do movimento espiritualista. A interrupção e o retorno das manifestações. Durante sua estada em Roma, Rome converteu-se ao catolicismo e tentou romper com o espiritismo. Contudo, após um ano, as manifestações voltaram com mais força, conforme predição espiritual. Kardec interpreta isso como sinal de que sua missão estava traçada pela providência. Refutação das acusações de charlatanismo. Os céticos o chamavam de prestidigitador, mas Kardec demonstra que isso é impossível. Home não controla suas manifestações, que ocorrem de modo espontâneo, imprevisível e muitas vezes sem testemunha. Isto é incompatível com o truque regular de luz do nível. Exemplo de fenômeno espontâneo. Kardec narra um episódio. Durante um almoço, sem qualquer preparação, ouviu-se ruído e uma mesa pesada se elevou sozinha, movendo-se pelo ar e pousando diante de Rome. E um amigo, sem que os objetos sobre ela se deslocassem. O fato, simples e espontâneo, demonstra a autenticidade das manifestações. Esse seria o Daniel do Home, com uma roupa escocesa aqui, né? Aqui é aqui é a Wikipedia, né? Americana. Aqui é uma ilustração, na verdade, né? O fenômeno de levitação, né? Bem, mas é isso. Então, aqui, Kardec encerra esse artigo e, no final, ele coloca: no próximo artigo, citaremos outras manifestações. Lembrando que, ainda nesse ano de 58, nós temos um segundo artigo que vai falar de Roma, e, como a gente viu, né, nas outras revistas também vão ter mais notícias. Mas vamos, então, para o nosso próximo artigo. Manifestações dos Espíritos, por senhor Paul Algate. Na verdade, é uma brochura, é um pequeno livro que ele escreve, né, como resposta ao senhor Viennet. Por quê? O senhor Viennet ele está falando coisas contra o espiritismo, né? E o senhor Paul Algate ele escreve, então, uma brochura defendendo o espiritismo de uma forma bem científica, né? Para ficar melhor entendido, a gente trouxe aqui uma nota para falar justamente sobre essa brochura, né? Essa obra, que chama Elos de l'Avenir, né? Ou seja, Eleitos do Futuro. Esse Elos de l'Avenir, que é traduzido como Eleitos do Futuro ou Escolhidos do Amanhã, é uma obra de Paul Algate, que defende o Espiritismo. O subtítulo em francês é Le progrès réalisé par le christianisme, ou seja, o progresso realizado pelo cristianismo. Então, seria assim: o livro seria Eleitos do Futuro e o subtítulo O Progresso Realizado pelo Cristianismo, do senhor Paul Algate. O autor usa argumentos lógicos, fatos, citações de autoridades respeitáveis para mostrar que as crenças espíritas, existência dos espíritos, sua relação com os homens, imortalidade da alma, não são baseadas em superstição, preconceito ou ideias populares, mas têm fundamento racional.
A obra parece responder a críticos, como o senhor Viennet, que zombavam ou ridicularizavam as ideias espíritas. Aldesta mantém linguagem séria, digna, fundamentada, tentando mostrar que os ataques com sarcasmo não têm força se comparados à evidência dos fenômenos ou autoridades científicas ou culturais. E eu fiquei até pensando que como seria interessante a gente ter acesso a essa obra, né? Antes de tudo, eu estava até fazendo uma busca, mas eu parei, né? Eu interrompi, porque já estava na hora da gente começar o nosso estudo. Porque é uma obra que, que ele escreve com bastante embasamento para refutar essas críticas mordazes, né, de várias pessoas. E no caso aqui, o Kardec ele vai colocar esse artigo na Revista Espírita aqui, né? Então, ele vai escrever aqui essa resposta ao Sr. Viennet, né? O senhor Paul Algueires é um adepto sincero e esclarecido da doutrina espírita. Sua obra, que lemos com grande interesse, e na qual se reconhece a pena elegante do autor de Elus de l'Avenir, e como a gente viu, né, ele coloca aqui eleitos do futuro, e aqui a descrição, tamanho, preço, editora, endereço onde conseguir a edição. É uma demonstração lógica e sábia dos pontos fundamentais dessa doutrina, isto é, da existência dos espíritos, de suas relações com os homens e, por consequência, da imortalidade da alma e de sua individualidade após a morte. Sendo seu objetivo principal responder às agressões sarcásticas do Sr. Vernet, só aborda os pontos capitais, limitando-se a provar como os fatos, com o raciocínio e com as autoridades mais respeitáveis, que essa crença não está fundada sobre ideias sistemáticas ou preconceitos vulgares, mas sim que repousa sobre bases sólidas. A arma do Sr. Viennet é o ridículo. A do Sr. Augues é a ciência. Por meio de numerosas citações que atestam um estudo sério e uma profunda erudição, ele prova que se os adeptos de hoje, conquanto seu número cresça sem cessar, bem como as pessoas esclarecidas de todos os países que a ele se ligam, fosse, como pretende o ilustre acadêmico, cérebros desequilibrados, essa enfermidade lhes seria comum, como seria aos maiores gênios e honra à humanidade. Nas suas refutações, o Sr. Algueires soube sempre conservar a dignidade de linguagem, mérito que nunca será suficientemente louvado. Aí não se encontram essas diatribes despropositadas, tornadas lugares comuns de mau gosto e que nada provam, a não ser a falta de urbanidade, né? O tradutor seguiu a pena de Kardec, mas dá para entender exatamente, né? Ou seja, não usa palavras de baixo calão, não usa ofensas, ele não é descortês, né? Então, ele sempre respondendo de uma maneira firme, mas com honradez, né? E com respeito. Tudo o que disse é grave, sério, profundo, à altura do sábio a quem se dirige. Tê-lo-á convencido, nós o ignoramos. Duvidamos mesmo, para falar francamente. Mas como, em definitivo, seu livro é feito para todo o mundo, as sementes que lança não serão todas perdidas. Por mais de uma vez teremos ocasião de citar algumas passagens de seu livro no curso desta publicação, à medida que a isso formos levados pela natureza do assunto. Então, como Kardec coloca aqui, né? Será que convenceu, né, não, o senhor Viennet? Será, então, como ele coloca aqui, né? Nós ignoramos, né? E até duvidamos mesmo que ele se convenceu, né? Mas o importante é que não ficou sem resposta,
E a resposta ela foi dada através da ciência, com respeito, com urbanidade, que ele coloca, né? E outra, essa própria publicação, ela serve para outros que têm dúvida e que podem, nessas publicações, se instruir com mais facilidade. Sendo a teoria desenvolvida pelo senhor Algueiro, exceto talvez em alguns pontos secundários, a que nós mesmos professamos, não faremos a respeito nenhuma crítica de sua obra, e se notabilizará e será lida com proveito. Não desejaríamos senão uma coisa: um pouco mais de clareza nas demonstrações e de método na ordenação das matérias. O senhor Alguês tratou a questão como sábio, porque se dirigia a um sábio, certamente capaz de compreender as coisas mais abstratas. Entretanto, deveria ter pensado que escrevia menos para o homem do que para um público, que sempre lê com mais prazer e proveito o que compreende sem esforço. Então, ele falou que não ia fazer nenhuma crítica, né? Mas ele não deixou de fazer aqui uma consideração com relação à obra, né? Do senhor Alguém. É como ele coloca aqui, né? Ele pensou em responder um homem. Ele deveria ter se preocupado, né, a escrever para o público, né? Porque se dirigia a um sábio. Então, certamente, a própria linguagem que ele utilizou, né, não foi uma linguagem coloquial, né? E, finalmente, nós vamos, então, fechar o mês de fevereiro de 1858 com esse comunicado de Kardec aos leitores da Revista Espírita, que é o último artigo que ele escreve nesse mês, né, que é um comunicado aos leitores. Vários de nossos leitores quiseram responder ao apelo que fizemos em nosso primeiro número, com respeito às informações a nos serem fornecidas. Um grande número de fatos nos foi assinalado, entre os quais alguns muito importantes, pelo que somos infinitamente reconhecidos. Não somos menos pelas reflexões que às vezes nos acompanham, mesmo quando revelam um conhecimento incompleto da matéria. Proporcionarão esclarecimentos sobre os pontos que não tiverem sido bem compreendidos. É uma coisa que é interessante também, né? O Kardec, ele foi muito feliz quando ele criou a revista, porque, como ele coloca aqui, mesmo quando a pessoa escreve e fala sobre assuntos e faz uma reflexão sobre aquele assunto, como ele coloca aqui, né? Não só um grande número de fatos foi mandado, né, para ele, mas tem algumas que são também enviadas reflexões. E quando ele coloca, mesmo quando revela o conhecimento incompleto da matéria. Então, quando eu falo que o Kardec foi muito feliz quando ele pensou na revista espírita, é justamente por esse fato aqui também, além de toda a comunicação, além do poder de alcance que ele teve. Mas é aquela história, né? A pessoa, quando está no estudo, que não quer fazer pergunta, porque acha que a pergunta é boba, né? Que a gente sempre brinca, né? Que não existe pergunta boba. Existe bobo que não pergunta, né? É uma oportunidade, como ele coloca, de esclarecer sobre pontos que não tiverem sido bem compreendidos. Então, Kardec, como mestre, educador e com a didática que tinha, ele recebendo esse feedback, o que que ele ia fazer? Ele ia ver, então, uma maneira de esclarecer esses pontos também. Então, por isso que a gente fala que a Revista Espírita ela foi um grande laboratório para Kardec. Porque quando ele percebia as dúvidas, ele sabia o que levava aquela pessoa a ter a dúvida. E ele ia melhorando o texto. Por isso que a gente vê que o texto de Kardec ele está constantemente sendo melhorado, né? Nós vimos, inclusive, no próprio Céu e Inferno,
que na Revista Espírita ele escreve um artigo e esse mesmo artigo ele transporta para o céu e o inferno com, inclusive com alteração da ordem do parágrafo, porque não afeta o fundo, mas melhora o entendimento. Infelizmente, isso serviu de argumento para algumas pessoas que defendem as adulterações ocorridas na Gênesis. Porque eles falam, o Kardec fazia isso. Só que a gente está colocando aqui exatamente que quando o Kardec fazia isso, ele não alterava o fundo, o pensamento, e melhorava a compreensão. O que a gente vê na adulteração não é isso, né? A gente vê exatamente o oposto. Fica completamente incompreensível o texto, além de trazer superstições. Continuando aqui, fechando o comunicado, se não fazemos uma menção imediata dos documentos que nos são fornecidos, nem por isso nos passam despercebidos. Deles sempre tomamos boa nota para serem aproveitados cedo ou tarde. A falta de espaço não é a única causa que pode retardar a publicação, mas ainda a oportunidade das circunstâncias e a necessidade de os relacionar aos artigos dos quais podem ser complementos úteis. A multiplicidade de nossas ocupações, junto à extensa correspondência, deixa-nos, por vezes, na impossibilidade material de responder, como gostaríamos e como deveríamos, às pessoas que nos dão a honra de nos escrever. Rogamos encarecidamente não interpretarem de maneira desfavorável um silêncio que independe de nossa vontade. Esperamos que sua boa vontade não se arrefeça e que não queiram interromper suas interessantes comunicações. A esse respeito, chamamos novamente sua atenção para a nota que inserimos no fim da introdução de nosso primeiro número, a propósito das informações que, por obséquio, solicitamos, rogando, além disso, não deixarem de nos dizer quando poderemos, sem cometer inconveniência, fazer menção dos lugares e das pessoas. As observações acima se aplicam igualmente às questões que nos são dirigidas sobre diversos pontos da doutrina. Quando necessitarem de um desenvolvimento de maior extensão, tanto menos possível nos é responder por escrito, quando muitas vezes a mesma coisa deve ser repetida a um grande número de pessoas. Destinando-se nossa revista a servir de meio de correspondência, nela, tais respostas naturalmente encontrarão lugar à medida que os assuntos tratados nos oferecerem oportunidade, e isso com tanto mais vantagem, quanto mais completas e proveitosas forem as explicações. Assina Allan Kardec. E aqui a gente encerra a Revista Espírita de fevereiro. No estudo que vem, a gente vai começar março de 1858, que é a terceira revista espírita, né, do primeiro ano. E o primeiro tema que a gente vai abordar é sobre pluralidade dos mundos. E o que é interessante nesse comunicado de Kardec também é como ele fala, tem muitas correspondências e elas acabam tratando de um assunto em comum. Então, Kardec, não dá para ele ficar respondendo carta a carta, né? Um por um. Então, quando ele percebe que muitas cartas tocam no mesmo ponto, têm entre si as mesmas dúvidas, ele aproveita para escrever um artigo esclarecendo esses pontos. Então, é uma forma dele, através da revista, dar resposta para aquelas pessoas que escrevem para ele também. Mas as pessoas não escrevem só perguntando as coisas, né? Escrevem relatando coisas, né? Fenômenos, enfim, uma série de, aliás, comunicações também recebidas, né? Então, houve
muitas comunicações também que foram recebidas em outras sociedades, através de outros médios, que também foi enviado para Kardec. Kardec passa pela análise antes e depois publica, né? Então, é como a gente vê, a Revista Espírita vai explicar muita coisa para a gente. E ele fala ali, e ele escreve pedindo que autorize, né, a citar nomes, Dá nome, lugares. Bem, então, chegamos ao final de mais um estudo da Revista Espírita, agradecendo mais uma vez a atenção de cada um de vocês, a dedicação. E aqui, então, a gente mais uma vez se despede com gratidão no coração. Então, até a próxima, um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.